Sejam todos muito bem-vindos para mais um Trava Show. O episódio da semana passada foi incrível, teve uma recepção maravilhosa de vocês. E nesta semana nós temos aí uma convidada maravilhosa que vem de Campinas, em São Paulo, Petra Aura. Gente, uma drag belíssima. A gente vai falar sobre muitas coisas drags, muitas coisas também sobre representatividade de drags barbadas. Eu tô louca pra saber muita coisa da vida dela. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever neste canal e por mais que este programa não esteja ao vivo, usar a hashtag TravaShow lá no Twitter ou X, mas eu prefiro chamar de Twitter. Bora lá pra nossa entrevista hoje que tá babadeira. Vem comigo. Já estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Petra. Muito obrigada por você aceitar esse convite. Eu tô muito feliz que você tá aqui para a gente falar sobre muitas coisas, sobre carreira drag, sobre até o que não é envolvendo a carreira drag. Mas enfim, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar. Olha, eu fiquei muito curiosa quando você me contou que você é formado como estatístico. Eu fui pesquisar para entender assim o que que era toda essa questão, porque não é uma coisa assim, podemos dizer que a pessoa, eu acho que eu vou ser estatístico. Eu achei incrível isso, Sim, inclusive, e eu queria começar falando sobre isso, porque por mais que eu te trouxe aqui para falar sobre sua drag, eu acho que é importante a gente falar do que tem por trás da drag. Eu queria que você falasse um pouco de como você chegou nessa conclusão de, eu vou ser estatístico. tá. Eu sempre tive muita facilidade com matemática, Uhum. então matemática sempre foi assim a minha matéria favorita e não é nem favorita assim, eu tenho uma segunda favorita. Ela foi a única favorita da vida. Então, desde sempre foi a melhor matéria onde eu fui, né, na escola. E aí ali, quando eu cheguei no ensino médio, eu tava, beleza, acho que eu vou ser professor de matemática. E aí, conversando com o professor de matemática, que é muito, muito querido, que, assim, meu melhor professor da vida, eu sentei com ele, e aí ele falou assim, por que que você não faz estatística? Você tem certeza que quer virar professor? E Aham. tal. Aí ele apresentou um pouco o curso e tal, falou um pouco mais a respeito, e aí eu fui entendendo um pouco mais o que era, e fez um pouco mais de sentido, porque no fim tem um pouco, né, essa pegada ali da matemática, mas de uma certa forma um pouco mais aplicada, né? Não é exatamente uma licenciatura e tudo mais. Uhum. E aí me joguei, não tinha a plena certeza, meu Deus, é isso que eu realmente quero. Eu fui descobrir dentro do curso que eu estava fazendo e gostando. E aí estou trabalhando com isso há mais de 5 anos, eu acho já. Desde então na mesma empresa, mexendo com estatística um pouco mais básica, que é o que eu prefiro, eu não trabalho diretamente com modelagem, essas Uhum. coisas, que, sei lá, acho que quando falam estatística e falam data science, já pensa assim, modelo de predição, inteligência artificial. Sim. Essa não é uma coisa que está muito no que eu faço, mas, enfim, é uma área que eu poderia explorar, né? Mas eu preferi ficar com a estatística um pouco mais descritiva, e, enfim, é mais nesse. Essa foi minha descoberta, mas foi uma descoberta enquanto já estava rolando. Sim, eu acho isso incrível, porque geralmente as pessoas vão por um caminho que acha que gosta e aí não gosta e aí muda, e eu acho super normal isso. Já fiz isso várias Uhum. vezes na minha vida. E tipo assim, eu fui pesquisar sobre, né? E eu vi essa questão exatamente da inteligência artificial, eu fiquei pensando, gente, eu queria morar na cabeça dessa bicha, porque eu não sempre detestei matemática, sempre fui péssima. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas eu queria saber como que você consegue conciliar isso com a sua drag, principalmente na internet, na produção de conteúdo, e como que você consegue não só conciliar, mas chegar num ponto assim em que você é as duas pessoas ao mesmo tempo, e eu acho isso maravilhoso. Inclusive, você é uma drag muito fora assim da caixinha, e eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Então, eu queria que você falasse um pouco de como você consegue conciliar o seu mundo como estatístico e o seu mundo como drag, e se pode haver uma concordância aí entre esses dois mundos. Tá. Eu acho que, falando um pouco aí, eu tenho bem esse lado exatoide, no sentido de sempre ter gostado de matemática, e para Uhum. mim, pessoalmente, ultimamente até tive uma experiência em que a prima do meu marido
estava estudando para uma prova de matemática, precisava de ajuda, então a gente sentou com ela para fazer os exercícios. E eu ainda amo fazer exercício de matemática, Uhum. mesmo já tendo passado muitos anos dessa fase. Acho que para mim ainda é um prazer. Então eu tenho essa pontinha ali da licenciatura. Minha mãe é professora, eu tenho tia que é professora, então, querendo ou não, eu tô ali, parece que corre no sangue um pouco. Sim, inclusive Então, temos eu uma tenho família esse parecida lado. nessa questão de educação de tudo. Então, minha mãe foi minha professora já de um ano, minha tia no ano seguinte. Então, Arrasou. assim, até disso eu tive esse contato. Mas aí, então eu tenho bem esse lado exatóide, mas desde que eu era criança eu participava de praticamente todas as apresentações da escola. Arrasou. Então, assim, não exatamente eu me encaixo na fórmula do que é a pessoa exatóide, né, que está ali só dentro das exatas e ponto Uhum. final. Tive sempre esse lado artístico explorado na escola, eu sou de cidade pequena, então, assim, todo mundo se conhece, a escola que eu estudava era a única escola particular da cidade, então era tipo, sei lá, minha sala tinha eu e mais 7 pessoas. E Bem aí, pouco, assim, né? você tem que bem pouco. Então, dentro do que a gente tinha, dos eventos que acontecia, de gincanas, tem poucas pessoas para fazerem as coisas. Sim. Então, eu acabava fazendo de tudo. Participava de dança, participava de cantoria, participava de abertura, de todas as vertentes que passavam ali artísticas, eu acabava participando, acabava entrando. E aí eu acho que é onde, depois de muito tempo, porque no fim eu comecei a eu batizei minha drag, né? Eu entendo que é onde eu comecei de fato a identificar como drag. Foi ali em 2021, depois de muito tempo sem esse contato artístico, pelas questões de, enfim, estar no ensino médio, estar descobrindo um pouco de sexualidade, morando com a minha tia, não podendo exatamente ter tanto esse incentivo artístico, né, que eu tinha Sim. ali quando eu era uma criança, mas no momento as coisas não exatamente se conversam, meio que tá um aqui e um aqui, e eles não se cruzam, mas de alguma forma, o lugar onde eu trabalho, as pessoas que estão na minha equipe sabem que eu faço drag. Minha gestora é uma das pessoas que mais divulga meu Instagram dentro da Arrasou. empresa. Kinga. Então, é aí onde as coisas se misturam um pouco. Então, por exemplo, o CEO da empresa daqui do Brasil segue meu Instagram drag. Olha. Então, esse é o ponto onde as coisas estão começando a se cruzar, porque isso acho que tem, sei lá, 2 meses que aconteceu. Mas não exatamente tem um cruzamento e para conciliar isso é meio que, ok, nas horas vagas do emprego, eu tento fazer drag, tanto que eu não tô diariamente me montando ou diariamente produzindo conteúdo, mas na maioria das vezes, apesar de estar cansado, eu tô pensando o que eu posso produzir. No mínimo fazendo um desenho de uma make que sabe lá quando eu vou conseguir executar. Mas é mais ou menos assim que eu tento conciliar, porque no fim, né, o CLT suga a energia e suga o tempo. Total. E eu ia perguntar exatamente sobre essa questão do desenho, porque eu achei isso uma ideia incrível. Porque eu vi lá uns stories seus de curiosidades e você diz que você não tem muito tempo. E aí, para elaborar essa make, você desenha. Tipo assim, eu achei isso muito incrível e de fato deve ajudar bastante na elaboração da make e tudo. Mas você disse no story também que você não se monta em tanto tempo, não demora tanto tempo para se montar. Mas a elaboração da make no desenho e tudo demora, tipo assim, quanto tempo, mais ou menos? Tá, às vezes eu tenho uns picos de quero produzir alguma coisa. Uhum. Tenho energia para isso? Não. Então, é muito a luta interna de estou com um pico de criatividade, mas não consigo, por exemplo, sentar e montar, fazer toda a bagunça, Aham. sentir todo o desconforto do calor de uma peruca, ou enfim, não tenho alguma ideia exatamente. E aí eu pego para desenhar. Existem makes que eu já desenhei e nunca executei, ou existem alguma ideia que eu fui lá e desenhei, quando eu fui executar eu mudei durante o processo, porque enfim, aquilo ali eu já sentia que não fazia mais sentido. Uhum. E tem alguns desenhos que, enfim, aí eu faço um contorno e faço um blush. Aí eu fico, ok, não estou com criatividade suficiente para pensar num olho. Então eu deixo aquilo lá de lado, uns dias depois eu volto. Não tem um tempo exato, mas tem dia que eu sempre desenho assim umas 3 makes de uma vez. Uhum. É muito picos aleatórios que eu tento conciliar com essa vontade de produzir alguma coisa sem estar com a energia para fazer isso tão fisicamente que não seja só pegar o celular, abrir o aplicativo e ficar tranquilo, né, ouvindo uma música, ouvindo algum podcast, realmente só desenhando.
Eu achei essa ideia incrível, inclusive. Eu acho que se eu já te conhecesse quando eu comecei a me montar, eu pegaria total essa ideia, para inclusive não ficar gastando maquiagem, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a fazer drag, a gente vai testando muitas Sim. coisas e gasta muita maquiagem, que não é uma coisa tão barata assim. E eu queria começar a falar de um assunto que eu acho muito importante, que desde quando você começou a se montar, você sempre veio na estética de drag com barba, que eu acho muito assim incrível. Eu sempre consumi arte drag e tudo em todos os nichos, todos os sentidos. Por que começar a fazer make drag, começar a se montar com a barba? Tá. Eu comecei, na verdade, não comecei diretamente com drag. Uhum, Então, ali em 2020, na verdade, até um pouquinho antes, eu já estava um pouco querendo retomar, né, essa veia artística que eu comentei de antes. uhum. E aí, enfim, começando lá, né, comprei umas tinta guache, umas coisas, botei na cara, chamei aquilo de make artístico, que era o que eu conhecia, né? Quem Já nunca, conhecia né? um pouco de Drag Race, mas comecei muito assim, beleza. Eu conheço Drag Race, conheço a cultura, mas não estou no momento de identificar isso como drag. Isso é uma Uhum, maquiagem artística, tanto que eu nem tinha peruca, nem tinha nada, e meu intuito nem era ter uma persona drag, era só realmente ter um domínio de maquiagem artística. Mas conforme isso foi avançando, né? Aí eu comecei a tratar isso como drag e tal, e quando eu comecei eu falava, beleza, eu não vou raspar minha barba, porque ninguém tá me pagando por isso, e eu quero continuar com a barba, e é isso que eu estou fazendo aqui de bobeira. Isso não é nada sério, isso não é nem algo que eu quero continuar fazendo. Pode ser que semana que vem eu não queira mais, porque eu sou uma pessoa que eu saio inventando coisas. aham. Então, semana passada eu estava fazendo thumb para um canal meu que nem existe. E eu posso, semana que vem, desistir disso. Eu sou essa pessoa que sai fazendo as coisas sem saber se elas vão para frente. Te entendo Então, completamente. então eu comecei com isso, tratando aí como make artística. Depois eu já identificava um pouco mais como drag, mas cobria com maquiagem, né, o bigode. E simplesmente de um estalo e parando para refletir, tipo assim, em algum momento eu vejo que essa drag vai perder a barba e o bigode, eu entendo que isso já faz parte do que minha drag é. E conforme eu fui melhorando, né, entendendo um pouco mais das técnicas de maquiagem e tudo mais, deu um estalo e do nada, eu não sei nem explicar o que foi, porque não ocorreu nada tão específico, eu resolvi começar a desenhar, por exemplo, mais o bigode. Então, ao invés Uhum. de passar a maquiagem por cima, eu não só deixava ele visível, como eu reforçava o bigode. Então a barba sempre estava ali, mas o bigode eu resolvi fazer essas pontinhas aqui, né? E aí foi algo que experimentando, porque minha drag ela começou muito experimental. Então assim, para chegar nessa face de hoje, eu saí chutando para todos os lados, porque no fim eu nem tinha muito conhecimento de tutorial de make, por exemplo, então era realmente o erro. Não era nem erro e acerto, era erro e aprendizado. Sim. Então, foi nessa de experimentando, eu identifiquei que meu rosto é assim e, enfim, recebendo feedback de outras pessoas, entender que não existe um padrão, né, de drag e que a minha drag, como é, pelo menos a opinião de outras pessoas, tem gente que pode pensar que é feia, né? Mas algumas falaram que era bonita e eu acatei. Resolvi ouvir os positivos. Sim, eu acho maravilhoso, porque não só na questão de ser uma drag com barba, mas ser uma drag que foge do padrão, porque infelizmente querem enfiar padrão em tudo quanto é meio, e a Sim, arte drag em si não tem padrão, gente. Tem todos os tipos de pessoas, até pessoas cis, que não são da comunidade LGBT que fazem drag, e eu acho incrível, porque tem essa pluralidade em todos os meios. Todos os meios nós sim, temos algumas drags com barba aí que estão em evidência. Nós tivemos a Tristana no Drag Race Brasil, que eu achei incrível. Achei incrível. Eu achei que ela mãe, iria mais longe, mas infelizmente não foi. Mas eu achei incrível que ela teve uma visibilidade, principalmente sim, vindo de um lugar que a arte drag não é tão vista assim, como, por exemplo, aqui no Sudeste, né? O Sudeste a gente sabe que a sim. arte drag é muito mais valorizada, mas. Como a gente está falando de drag e tudo, eu decidi que agora a gente vai entrar no nosso primeiro quadro aqui do Trava Show, que é o Hum, trava ou não trava. Que é o seguinte: vamos lá.
Eu vou te falar o número de 1 a 5, e nesses números tem nomes de pessoas, mais especificamente de drags. Drags brasileiras ou drags estrangeiras. E aí você vai me falar se você trava ou se você não trava. Se você trava essa pessoa, essa drag, é porque você não gosta. Se você não trava, Tá? é porque você gosta dessa pessoa, tá? Ok. Amei. Vamos lá, o número de 1 a 5. 4. Bom, o número 4 é um nome aí que esteve em bastante evidência. É uma drag brasileira, tá? Ela participou Uhum. da primeira temporada do Drag Race Brasil. Isso fica muito vago, né? Porque tivemos 12 queens. Mas provavelmente o nome dela vai estar mais em evidência ainda agora no meio do ano, que é Miranda Lebrão. Você trava ou você não trava? Hum. Para Miranda, não trava. Não trava. Acho que a Miranda, ela tem, assim, do meio da competição ali pra frente, acho que, enfim, eu como telespectador fui torcendo mais para as outras que estavam avançando do que para ela, mas Uhum, eu acho que o estilo dela, e acho que ela busca algumas referências, pelo menos ela já falou, de ela bebe um pouco ali da fonte de Sacha Velour, que assim, para uhum. mim é a maior de todas. Então, eu acho que o estilo de drag que a Miranda faz, eu acho que ele é super inteligente. E eu acho que ela, assim, eu tenho certeza que ela é o tipo de pessoa que quando encontra com fã, alguma coisa assim, trata com um carinho. Que eu vendo ela falando, principalmente desmontada, pelo menos eu sinto ela que é uma pessoa meio acolhedora, assim, sabe? Que ela não é aquela drag que, tipo, desmontada vai dar um berro, e que a gente ama, obviamente. Mas é Sim. aquela que vai, tipo assim, eu sou a sua amiga, eu tô aqui, tipo, e é isso. É Eu tenho a um mesma pouco mais impressão. contida, mas assim, carinhosa, Sim, de alguma sim. forma. Não Então eu conheço não a travo para a Miranda Miranda. pessoalmente, se eu não me engano, eu acho que eu não Também não. conheço. Mas do elenco quase todo, como a maioria era aqui do Sudeste ou do Rio de Janeiro, algumas ali eu conheço pessoalmente, mas a Miranda, de fato, eu concordo com você de passar essa vibe de ser uma pessoa muito carinhosa. Bora pro próximo número. Agora, 1, 2, 3 ou 5. Hum, hum, Bom, o número 1 aí é praticamente uma fan favorite também do Drag Race Brasil, que é a uhum. Bettina Polaroid. Você trava ou você não trava? Não travo. Ai, a Bettina, ela é tudo, 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 tudo. Eu já conversei um pouco com a Bettina, conversei assim, né? Encontrei ela uma vez que eu tava lá na Casa Fluid e ela também tava. Uhum. E ela foi um amor, um amor, um amor. Sabe aquela pessoa, tipo assim, você não conhece ela, e aí você vai, você já chega abraçando e ela retribui todo aquele carinho. Um anjo, um anjo. Existem algumas drags que eu classifico como anjo e a Bettina é uma delas. Então não travo pra Bettina, eu acho ela incrível, incrível como artista, como pessoa também, né? Trocando esses minutinhos aí de conversa. Acho que ela é, tinha tudo para ser winner, tinha tudo para ser Miss Congeniality, porque ela é completa, assim, vejo uma pessoa completa que merece bons, né? Total. E eu já conhecia, não conheci de falar com a Bettina, mas já estive no mesmo evento que a Bettina há muito tempo aqui no Rio. E sempre todo mundo falou isso, que a Bettina, ela era muito completa e sempre foi muito simpática, muito carismática. Tipo assim, sempre. Então, pra mim, não foi surpresa nenhuma ali toda a fama e sucesso que ela tá tendo depois do Drag Race. E eu espero um Sim. dia poder conversar com ela, conhecer, assim, porque só vi de longe. Bora pro próximo número. 1, 2. Não, 2, 3 ou 5. 5. O número 5 aí é uma. Tipo assim, pra mim, você falou que a Sasha pra você é uma das maiores. Pra mim, essa do número 5 é uma das maiores, assim. Tem vencido muito, né? Depois que ela venceu o Drag Race em si há muito tempo já, né? Mas enfim, estamos falando de Bob the Drag Queen. Você trava ou você não trava? Jesus, só voltou minhas favoritas. Não travo pra Bob. A Bob, ela é incrível. Tenho muita vontade de conhecer. Todo post da Realness da Priscila, eu tô implorando pra trazer a Bob. Porque ela realmente tá no meu top 3 ali de drags, né? Sasha tá em primeiro e a Bob tá ali no segundo e no terceiro.
Então, eu acho que ela é muito carismática, ela é muito talentosa. Eu escuto também o podcast dela com a Monet. Então, realmente, é uma drag que eu consumo bastante, né? Seja por áudio, ou seja por vídeo, ou seja por participações que ela faz dentro do mundinho Drag Race. É uma drag que eu admiro demais. Gostaria de ter visto ela. Assim, queria ir no show da Madonna só por conta dela, sim. É, era um bônus, né? Acho que pra gente que Sim, consome total. muito drag, obviamente a Madonna, né, grandiosa como é, mas putz, ainda até a Bob era um negócio assim estrondoso. E eu fiquei muito feliz de ver ela lá no palco, porque acho que ela merece todo esse reconhecimento. Ela tá, como você disse, né, ela tá vencendo bastante agora, acho que ela tá em turnê com a Madonna, é tipo vencer muito, 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 muito. Total, total. E eu comecei a assistir, a acompanhar o Drag Race na temporada da Bob. Então, pra mim foi o melhor começo, assim, de assistir, porque a temporada dela eu acho Aham. maravilhosa. E sempre gostei da Bob desde o momento que ela entrou. Eu pensei logo, tipo assim, essa bicha pode ser a winner dessa temporada, e de fato foi, porque ela é muito completa e de fato. O Sim. show, a turnê dela com a Madonna, pra mim, tipo assim, se fosse comigo, eu tava surtando em todo o show, tava passando mal horrores. E a Sim. gata se apresentando ali em Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Então, tipo assim, eu imagino como que Surreal. a cabeça dela não deve estar assim em todos estes momentos. Vamos pro Sim. próximo número, 2 ou 3. Dois. O número dois também é uma drag, só que a gente tá indo já para um mundo agora musical. É uma drag aí de muitos nichos, cada hora ela apresenta um nicho diferente, às vezes aceito pelos fãs, às vezes não tão aceito assim. E estamos falando de Glória Groove. Você trava ou você não trava? Não travo, adoro, adoro, adoro. Gosto muito, consumo bastante. Acho besteira o que fazem em muitas vezes viverem de comparações de quem chegou, quem não chegou, quem é, quem não é, porque no fim as comparações para mim não fazem tanto sentido. Quando a gente fala aí, né, da rivalidade que criam contra a Pablo, que no fim nem existe. Elas são amicíssimas, já têm músicas Total. juntas, vivem juntas, enfim, basicamente coisas inventadas. Ainda não ouvi o trabalho novo. Não sei por quê, provavelmente porque eu estou passando todos os meus dias ouvindo o último álbum da Billie. Então, quando eu desencanar um pouco, eu passo para o projeto dela. E é Mas eu acho que é completamente uma drag. diferente, né? Tipo assim. Exato, exato, é todo um outro mood. Aham. Mas eu acho que ela oscila muito bem nos trabalhos diferentes que ela faz, tanto que, para mim, o Lady Leste, que é um álbum que eu ouvi 50 mil vezes, Total. ele tem todas as pegadas, ela canta funk, ela canta alguma pegada R&B, ela já tinha trazido o pagode nessa, porque ela fez o feat, um feat que era de mais de samba, né, mais de pagode, dentro do Sim. mesmo álbum, que eu particularmente adoro. Então acho que ela é incrível, assim, acho que ela consegue dominar muitos ritmos e muitos estilos, e não parece ser difícil para ela. Acho que ela faz com muita naturalidade, porque é complicado, né? Assim, tem minhas preferências, né, do que eu prefiro ouvir ela cantando, porque, enfim, alguns nichos não é exatamente o meu, mas acho excelente e não travo. Sim, você falou uma coisa agora muito interessante que eu concordo super, assim, que a gente tem as nossas preferências. Eu amo Lady Lash e também já ouvi mais de 50 milhões de vezes o Lady Lash. O Futuro Fluxo não me pegou tanto, porém é um trabalho de, tipo assim, excepcional. É uma qualidade absurda. Porém, não me pegou muito. Mas como você falou, a gente tem as nossas preferências. O Serenata eu Sim. já ouvi todo, inclusive tem react aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir o react aqui do canal. E vamos agora para o último número desta lista, que é o número 3 que sobrou, que é uma Três. drag também de um outro nicho, que é uma drag apresentadora, tá? É uma pessoa assim que eu posso dizer que eu me espelho muito. Infelizmente não a conheci quando eu achei que conheceria, que é a Lorelai Fox. Você trava ou você não trava? Ai, eu estava pensando até esses dias nela, como assim, se em algum momento eu conseguir encontrar ela. Para mim, ela é. Eu estou procurando a palavra. Não era primitiva, a palavra que eu estava pensando.
Pioneira, pioneira. Tá. Ela é muito pioneira, assim, na internet, né? Acho que quando ela surgiu ali com o canal dela, trazendo uma pegada, né, mais militante, etc. E agora, eu acho que ela continua em alta, mesmo não sendo mais tanto nessa vertente, né? Porque, no fim, acho que é algo que está um pouco mais difundido, enfim, e é difundido de outra forma. Sim. É, mas eu amo os conteúdos, estava assistindo ontem o canal dela, vendo alguns vídeos aí, dando a resposta rápida, né, que eu não dei, não travam, e admiro demais, tenho muita vontade de encontrar, parece ser uma pessoa ótima para ficar sentada, bebendo alguma coisa, conversando, adoro os papos dela de ET, de coisa de terror, para Ai, mim, ó, assim, também. qualquer surto dela no canal é, assim, must watch, adoro ver ela filosofando e só dialogando e falando tudo que vem na cabeça dela. Acho que ter esse contato com ela pessoalmente, assim, seria incrível. Parece realmente o tipo de pessoa que você conviver é legal. E acho que muita coisa eu concordo com ela, assim. Acho que o estilo dela de pensar sobre algumas coisas eu me enxergo um pouco em algumas características dela. Sim, também, total, assim, quando eu fui na Dia, eu não sabia que eu ia conhecer as pessoas, né, eu nem imaginava, mas Aham. infelizmente a Lorelai não estava lá, inclusive ela não participou de todo o reality, mas Sim. conheci os meninos do Diva, mas louca, louca, louca pela Lorelai, total, assim. Bom, terminamos aí a primeira dinâmica aqui do Trava Show, que foi o Trava ou Não Trava, e agora a gente vai voltar a falar do assunto da sua drag, e principalmente sobre Drag Race Brasil, que você mencionou comigo no off, né, que participava aí de conteúdos falando, fazendo um review do Drag Race Brasil, com a sua amiga lá no YouTube e tudo, assisti alguns vídeos, inclusive, eu achei maravilhoso. Eu queria saber de você, qual a sua expectativa para essa segunda temporada, se vem aí ou se não vem, eu espero que venha, mas se vão ter mais conteúdos aí sobre o Drag Race Brasil ou qualquer outro Drag Race. Eu espero que aconteça, né? Pelo menos se já nos prometeram, em algum momento vão ter que cumprir. Sim. Não sei se vai virar um conteúdo e as temporadas vão virar como Olimpíadas, né? Porque pela demora, parece que realmente vai ser de 4 em 4 anos que vai acontecer esse negócio, não sei. Total. Minha expectativa é que com a mudança, principalmente né, a saída da Paramount, tenha algo que a gente se identifique um pouco mais na produção, com mais cara de Brasil e com, enfim, todas as melhorias que acho que são necessárias para uma segunda temporada. A primeira acabou sendo um pouco engessada ali no molde, vamos fazer três de uma vez, né? Sim. Junto com o México, com a Alemanha. Acho que agora, para uma segunda, ganha um pouco mais de liberdade, de ter mais a nossa cara, de trazer um pouco mais. é, trazer um pouco mais, né, de tempero Sim, brasileiro. da brasilidade que você falou, total. Exato. Total. E se E inscreveria pro aí, Drag Race? olha, sim, não para uma segunda. Aham. Eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesmo, então eu ainda não tenho cacife para uma segunda Uhum. temporada. Tanto que as pessoas ficam, ai, vai, não sei o que, lá, tenta. Eu fico tipo, calma, dá uma segurada. Até, sei lá, outros meses eu tava decidindo ainda se eu ia botar uma linha branca embaixo da maquiagem ou não. Uhum. Então, calma lá, eu tô fazendo as coisas, esse ano eu tô me dedicando bastante a ser uma drag de corpo inteiro. É, acho que até ano passado eu era uma drag daqui pra cima, né? Tudo bem que hoje eu também tô daqui pra cima. Sim. Mas desde o finalzinho do ano passado eu tô me dedicando a ser uma drag que aparece fora de casa e que tem um corpo, né? Tem pernas, meu momento Ariel, de ganhar pernas, já aconteceu. E venho participando de alguns eventos, indo em alguns lugares, participei de um concurso, mas participaria sim, quero me inscrever, acho que é uma dos meus objetivos participar. Espero não ser uma first out, porque acho que por essa questão de eu exigir muito, poderia me afetar demais. Sim, poderia ser o seu Mas próprio sabotador, né? Total, assim. exato, exato. Acho que é algo que precisa trabalhar tanto fisicamente, né, com esse negócio que eu falei de ganhar pernas, de ter looks, porque acho que até na inscrição eles exigem que você mostre uns 10 looks, e eu não Sim. tenho isso completo. Então acho que até para próprias regras do programa, eu preciso de mais, né? Eu não estou pronta, mas eu participaria sim, e por enquanto eu vou criando conteúdo em cima.
Você comentou, né, que eu tava fazendo os conteúdos aí com a minha drag sister, a Titânia. A gente é irmã, filha de chocadeira mesmo, e eu aqui em São Paulo, ela lá em Recife, a gente nem se vê direito, só Bem, realmente bem, bem virtualmente. distante, né? Uma lá em cima e a outra É, total. Eu acho exatamente. maravilhoso isso, porque a gente pode se conectar com as pessoas e falar de assuntos Sim. que são ali compatíveis, né? Eu acho maravilhoso. A primeira Uhum. temporada foi um caos. Como você disse, agora com a série da Paramount, a gente espera que venha aí uma coisa digna da gente, porque nós somos os Sim, maiores fãs de Drag Race, isso é inegável para qualquer pessoa que for, para exato. qualquer franquia que for. E eu espero mesmo que venha aí uma temporada babadeira, uma segunda temporada babadeira, com drags babadeiras, que eu não duvido, porque a gente sabe que o Brasil importa e é Sim, o maior consumidor de drag, assim. Então, exato. você falou de performance, de eventos e tudo. Você já performou, assim, alguma música que te tocou muito, assim, que sempre tocou você muito interiormente, assim? E como que foi pra você essa experiência de performar pela primeira vez? É, de performance planejada, eu até então só tive uma, que foi o Uhum, concurso que eu participei. Todas as outras, ou foi no susto de estar num evento montado e alguém chamar para o palco, ou de ter um palquinho e eu acabar subindo, então só o DJ sabe que música ia tocar e era pego de surpresa. Mas, então, a única performance que eu tive planejada, né? Eu vou me apresentar de novo no mesmo bar onde foi o concurso no mês que vem, mas até então só foi uma, que foi a do concurso, e que para mim era uma música especial porque acho que foi uma das primeiras músicas é, que eu ouvi e eu uhum. pensei, eu preciso performar essa música um dia. Então foi bom ter essa primeira música, que foi até é a primeira música da minha playlist de músicas para performar, e ter essa oportunidade de pensar em algo e pensar numa performance em torno dessa música, que desde o princípio foi a música que eu pensei, essa vai ser a performance. Uhum, Que é It's Assim É a releitura, né, de It's Assim, é a regravação pelo Elton John e pelo Alexander. E aí eu resolvi fazer essa música e foi especial por isso, porque acho que, sei lá, desde 2019 eu pensava nessa música. E agora, em 2024, só, muitos anos depois, eu consegui finalmente performar ela, fazer algo que é, eu gostei muito do resultado, e até porque o resultado foi que eu ganhei o concurso. Então eu fiquei mais feliz ainda, não só pela performance, mas como resultado dela. sim, isso é maravilhoso. Eu acho incrível quando a gente consegue performar uma música que a gente tem uma identificação assim, mesmo que mínima, mas pra mim passa mais verdade assim para performance e Sim. tudo, e é incrível. Eu quero saber de você se tem aí algum plano futuro, alguma coisa que vai vir aí que você quer contar, não sei, sei lá, temos planos futuros pra Petra no mundo drag? É, acho que eu já comentei um pouco, né, que eu estou um pouco trabalhando aí na ideia de estar presente. Identifiquei muito pela primeira vez, por exemplo, que eu fui na Rebob, né, que é uma festa que ocorre em São Paulo. Uhum, Acho que todo mês acontece pelo menos uma. Que a drag, para ser vista, ela tem que aparecer. Então, estou trabalhando um pouco nisso, de estar mais presente em alguns eventos, algumas festas. Quero continuar trabalhando isso, estar cada vez mais presente e mostrando um pouco da minha drag, né? Além das redes, porque às vezes as redes também não ajudam a gente a ser vista. O uhum. algoritmo às vezes ele fala, então, hoje eu não tô para você, então se vire, se mostre de outra forma. E aí também comentei, né, das minhas ideias e surtos momentâneos. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Um canal para ser aí uma extensão da minha drag. Acho que tem alguns conteúdos que eu gostaria de fazer. Eles são mais longos e que eu entendo que as redes de conteúdos mais curtos não estão dispostos a entregar esse tipo de conteúdo que é mais longo. Então, no fim, resta o YouTube. Estou trabalhando aí um pouco em questão de identidade, fazendo thumb sem nem fazer, me aventurando no Photoshop. Então, pode ser que venha, pode ser que não venha, mas eu gostaria que viesse. Estou planejando aí algumas pautas para trazer, né, e me juntar aí ao time de YouTubers e ter um canal também. Acho Não algo que eu ótimo. penso que vai ser. Acho ótimo. Super, super aconselho. Óbvio que é muito difícil, mas eu acho ótimo. É,
eu tô trabalhando um pouco nesse quesito também para que na minha cabeça eu entendo que não é um negócio que eu tenho que ficar surtado, Sim. porque realmente eu quero que seja só uma continuação da drag, não necessariamente o meu foco principal. Mas eu tenho também essa apresentação que vem no próximo mês, que vai ser aqui na Azur, né, no bar onde eu participei do concurso. No E caso, em aí julho. eu vou ter essa apresentação. E isso em julho, dia 27 de julho, aqui em É, Campinas. nesse Se alguém mês aí aqui que estiver o vendo de programa tá passando para Campinas, vocês aqui pro público. é verdade, é verdade. Então, se ainda estivermos em julho e você for de Campinas e for antes do dia 27, está convidado a vir, se identifique que eu vou te falar hoje. Isso aí. E acho que é mais isso. Eu tenho 50 mil ideias, gostaria de criar mais. Acho que o meu tempo, ele, às vezes, eu não tenho tanto tempo para fazer, mas é mais nesse caminho que eu estou indo de aparecer um pouco mais, ser mais vista. Acho que uma coisa que eu percebi que no ano passado é que os conteúdos que eu fazia para Instagram, que fosse para o TikTok, eles não eu não tinha tanto contato de falar com as pessoas. Então, eu me coloquei para aparecer um pouco mais no story, falando, mesmo que desmontada, fazer mais vídeos que não fossem tão narrados, mas também falados. Que eu gosto dessa parte, mas era algo que eu ainda ficava meio receosa. E é algo que eu estou tentando expandir, porque eu acho que é algo que é legal para minha drag, conhecer a voz por trás da drag, também às vezes a pessoa, né? A gente começou falando aí um pouco sobre a pessoa antes da drag, para depois falar da drag. Acho que isso é interessante, né? Faz aquela relação mais pessoal, né? E não tanto é só a drag, é só uma imagem. Sim, sim, concordo completamente. É um meio que, de fato, como você falou, né? A gente tem muito YouTube, assim, e geralmente outras redes não entregam tanto, assim. Eu acho o TikTok uma rede, uma das poucas redes que os meus conteúdos, pelo menos, entrega muito mais do que em outra rede. Né? No Instagram é bem Sim, difícil, eu acho é. difícil demais, assim. Infelizmente, o YouTube, ele tá voltando aí a ser o que era antes. Ainda tá meio difícil, mas tá voltando e eu Uhum. super apoio você ir pro YouTube. Eu acho que é uma coisa que precisa estar ali no YouTube, né? E é legal a gente ter vídeos longos para falar sobre determinados assuntos, assim. Sim. E toda a produção que você faz na sua drag, eu acho que é muito visualmente, assim, eu acho incrível. E pro YouTube, na minha opinião, ia dar muito certo. Muito, muito, muito certo. Eu Espera. falo muito de música aqui, né? Mas eu quero trazer a minha Sim. drag também de volta aqui pro YouTube. Tô vendo aí como que eu vou Amo. montar isso, né? Mas, como eu falei de Apoio. música, comentei de música, a gente vai para um próximo quadro aqui do Trava Show, que é o hit ou flop. E nesse quadro, né, o nome do quadro já diz, ou é hit ou é flop. Sim. Vou te falar novamente a mesma dinâmica do primeiro quadro, números de 1 a 5. E aí, em um desses números tem o álbum aí de alguma cantora recente ou não tão recente assim. Mas as escolhas que eu fiz aqui para os 5 álbuns são álbuns recentes. São álbuns recentes, Certo. não tem nada tão antigo assim. Obviamente que o que tá aqui é de fato recente. E aí eu vou te falar o número de 1 a 5, você me fala o número e eu falo um pouco sobre o álbum. E aí você me diz se pra você é hit ou se é flop. Vamos lá, número de 1 a 5. Vou começar com o mesmo. 4. Número 4 pra mim, é um álbum assim incrível, incrível, incrível. É de uma drag brasileira, é a drag, se eu Hum. não me engano, com mais ouvintes, mais seguidores e mais ouvintes do mundo, que é o Batidão Tropical, volume 2 da Pablo Vittar. Pra você é hit ou é flop? Hit, hit, hit. Inclusive, eu produzi recentemente, né? Fiz um vídeo aí, meio que um maquia e escuta, em que eu fazia ali uma make inspirada na capa do álbum enquanto eu escutava o álbum. Aham. Sofri aí uns cortes de direitos autorais, mas enfim, só na Rússia. Rússia fica com Deus. É, Você teve o mesmo pensamento e que eu tenho quando meu vídeo pega direito autoral, que fala assim, bloqueado em alguns países. Aí vai lá, vou ver Rússia. Você, ai, gente, foda-se. Tá, enfim. Rússia, meu amor, É, beijo. é. E para isso o Batidão Tropical Volume 2, ele tá na lista de possíveis álbuns que eu vou fazer. Então é um álbum que eu amo muito, que eu gosto muito de escutar, tô sempre escutando, tanto o volume 1 quanto o volume 2. Sim, E o volume 2 em breve vem aí, né? Falando de planos futuros em algum momento.
Minha única preocupação é direitos autorais, porque é uma cantora brasileira, né? Então, se der, provavelmente não vai ser bloqueado na Rússia, vai ser bloqueado no Brasil. Mas eu me viro. Sim, engraçado você falou disso de cantora brasileira. Eu gravei, eu acho que 2 reacts de álbuns brasileiros e eu não peguei direito autoral. Eu peguei só pego de álbuns, tipo assim, se for muito grande, eu acho que pega muito. Mas eu tenho uma dica pra te dar sobre isso que eu aprendi, que a mais de 10 segundos da música passando pega direito autoral. Então, o mínimo Ah, tá. menos de 10 segundos é ótimo assim, mas às vezes pega também dependendo do álbum, tá? Bora pro próximo número, Ótimo. 1, 2, 3 ou 5. 3. O número 3 aí é de uma cantora que, comigo, eu falei, acabei de falar de direitos autorais, até menos de 10 segundos teve música dela que pegou direito autoral no meu canal, que eu fiquei desesperada, mas que é um álbum grande, é um álbum recente. Ele é grande em todos os aspectos, tanto no álbum, tanto nas músicas, tanto na história do álbum. É um álbum de uma cantora internacional, que é o Cowboy Carter de Beyoncé. Pra você é hit ou é flop? Hit, 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 hit. Ele realmente é um álbum gigante. Esses dias eu estava até comentando que não é um álbum que eu consigo escutar trabalhando, porque normalmente eu tenho que parar no meio para entrar em alguma reunião. Porque eu Sim. não consigo nunca ouvir ele inteiro, porque sempre tem alguma reunião no meio. Então eu sempre tenho que ouvir ele pelos pedaços. Mas é um álbum que eu gostei bastante da sonoridade, da novidade que ele trouxe pra gente, né, de certa forma, e se tratando de Beyoncé. Realmente não é um álbum country, é um álbum da Beyoncé. É, Total. Ontem eu tava E até com ela a mesma disse, camiseta. né? Exato, ontem eu tava até com a camiseta do Cowboy Carter. Ela tá até ali no canto. Eu tava usando ela até agora há pouco. Divulgando e enaltecendo nossa diva Beyoncé. Hit. Sempre. Bora pro próximo número. 1, 2 ou 5. 5. O número 5 é um álbum, a gente falou dele aqui anteriormente, que é de uma drag brasileira babadeiríssima, que é o Serenata da GG. Pra você é hit ou é flop? Como eu Você já disse que não comentei, eu ouviu, né? não escutei ainda, não parei para É, ouvir. Vi que tem algumas músicas viralizando, o pessoal fazendo trend aí, colocando a música de fundo. sim. É, Aí, a minha opinião, ela vai ser baseada no que eu imagino no potencial da cantora, né? E conhecendo os outros trabalhos, para mim vai ser hit, Uhum. justamente por já conhecer a potência. Igual, acho que, por exemplo, se a gente fala do Cowboy Carter, é, era um negócio que, tipo, poxa, você vai fazer todo um álbum de country. Mas é a Beyoncé. Então é tipo assim, beleza. Eu gosto do trabalho da Glória, já ouvi outros trabalhos prévios da Glória. E imagino que esse está um hit, porque no fim os vocais a gata tem. Total. Agora sobrou dois, o 1 e o 2. Um. O 1 é um álbum que tá fazendo muito sucesso. Inclusive, tem react recente dele aqui no canal, pra quem não assistiu. Tem react do Serenata da GG também, pra quem não assistiu, vai lá assistir. E é um álbum que tá fazendo muito sucesso pra mim em diversas gerações, assim. É uma pessoa que eu não conhecia muito o estilo musical e eu achei maravilhoso, que é o Brat da Charli XCX. Pra você é hit ou é flop? Também não escutei esse álbum. Preciso parar em algum momento para escutar. Acho que eu nunca escutei um álbum da Charlie. Conheço as mais famosas, né, as músicas mais famosas. Então, por exemplo, desse álbum, acho que Von Dutch está nesse álbum, né, se eu não me engano. Sim, acho que sim. É uma que eu escutei, porque no fim é uma música que ela lançou antes, né? Acho que foi single, provavelmente, dessa era. Acho que a era como um todo tá sendo surreal, porque nunca vi um negócio tão simples quanto uma imagem verde com uma fonte qualquer, e realmente uma fonte qualquer, Total. bombar tanto. E acho que no fim é curioso, no fim, que a gente entende, né? Quando, beleza, pelo meme viraliza, por uma coisa X viraliza, só que no fim, até em questões de crítica, me surpreendeu muito positivamente um negócio que, sei lá, não sei se ela imaginou que seria tudo isso, falando aí do lado mais repercussão, né? Porque repercutiu antes de todo mundo ouvir, e agora todo mundo ouvindo está sendo um sucesso. Não só para os fãs, né? Porque os fãs, obviamente, tem aquela parcela que vai bater palma que é fã, Sim. mas a crítica também está super Aclamando, né, elogiando. o álbum. Exato. Então, no fim, é hit, porque não só tá bom, né? Não ouvi, mas aparentemente está bom.
como viralizou horrores e realmente assim marcou e está marcando esse ano toda a estética Brat. Total, assim, eu postei uma foto com uma blusa verde e as pessoas comentando, é Brat, eu falei, Simona, não tinha nada a ver com Brat, foi só Sim, porque eu achei a blusa maravilhosa. Mas ok. Sobrou pra exato. gente o número 2, tá? Que é um álbum que eu não consegui ouvir ele. Eu ouvi a primeira e a segunda música e eu não consegui terminar. Inclusive, eu tava gravando o React aqui pro canal e o React não saiu porque de fato não me agradou, mas é uma pessoa que tem muitos fãs, muitos, muitos, muitos fãs, que é o The Torture Poets Department de Taylor Swift. Pra você é hit ou é flop? Para mim, é flop, porque eu tive a exata experiência que você teve. Eu realmente só ouvi duas. Total. Juro, eu realmente só ouvi duas. Então eu coloquei para tocar aleatoriamente um dia, acho que eu tava fazendo café, alguma coisa assim, era cedo de manhã. E aí falei, vamos botar aqui para ouvir. Aí eu vi a primeira, eu vi a segunda, e parecia que já tinha passado meia hora. E aí eu fiquei assim, ok, não é para mim. Assim, digo que é um flop falando da minha experiência pessoal, Sim, né? Porque sim, com sim. ela, aparentemente, os números, né, é tudo hit. Mas, para mim, se categoriza como flop porque não é algo que eu curti tanto. E, enfim, ainda tenho um pouquinho. Eu estou sofrendo por antecipação desse álbum, possivelmente ganhar o álbum of the year sem ele ser. Então, ainda tem esse sentimento de tipo, ok, já estou sofrendo com o que pode acontecer, mesmo sem saber se vai acontecer, mas que Sim. possivelmente aconteceria. Tem a cara de acontecer. Sim, e eu acho que as pessoas precisam entender isso. Que, tipo assim, essa questão de pra você foi flop, mas não quer dizer que a Taylor seja um flop. Tipo assim, ela tem milhões de fãs e Exatamente. tudo, mas é a experiência individual de cada um. E é um Exato. caos no Twitter quando alguém me falar alguma coisa de Taylor Swift. Eu entendo que tem algumas coisas que são muito pesadas, né? Mas Sim, a pessoa só falar que não gosta, ok. A mesma coisa é a pessoa falar que não gosta da Beyoncé. Tipo, ok. Também, exato. enfim, não Tá muda tudo nada na bem. minha vida. E Enfim, o mundo não vai parar de girar. exatamente, nem a Taylor Swift de usar o jato dela em tudo quanto é lugar que ela vai, né? Não é Enfim, sem mesmo? comentários aqui. Mas a gente encerrou aqui essa dinâmica e agora, para encerrar a nossa entrevista, que tá maravilhosa, mas enfim, a gente precisa encerrar, né? Toda entrevista tem um fim, infelizmente. A gente Sim. vai para mais uma dinâmica que é a dinâmica surpresa, que eu falo para todos os convidados que a gente Hum, tem uma dinâmica surpresa, que é uma coisa bem mais assim pessoal e íntima com a gente mesmo. E é uma dinâmica, obviamente, não inspirada, mas completamente roubada de RuPaul's Drag Race, eu amo, que é o seguinte: se você pudesse dar um conselho, falar alguma coisa para Petra ou para o Pietro, enquanto criança, o que que você falaria nesse momento? deixa eu pensar um pouquinho. Pense, pode pensar. Ahn, acho que diria, falaria um pouco no sentido de continuar explorando como quer que fosse, né, o mínimo que fosse um pouco a questão das capacidades artísticas, como eu comentei ali, tive uma longa pausa nessa exploratória ali no primeiro ano do ensino médio. Eu comecei a fazer teatro de educação física, mas só fiz uma semana. Então eu diria para se agarrar de alguma forma nessas pequenas oportunidades, talvez começar antes a explorar essas coisas que em alguns momentos foram desejadas e ignoradas, aproveitar um pouco a mudança né, em 2012 eu saí da cidade pequena, vim morar em Campinas, né, que apesar de ser interior é uma cidade grande. Diria para que a cidade tem muito mais oportunidade, principalmente nessa zona artística, que no fim são coisas que eu ainda gostaria de fazer, que eu nem faço hoje, tipo uma ginástica, uma dança, uma coisa assim, e Uhum. que não tinha na cidade pequena e que na cidade grande tem, mas que ainda não foram exploradas, 2024 ainda não foram exploradas, diria, para explorar isso antes, pelo menos enquanto tinha tempo, sabe? Enquanto estava só no ensino médio, só estudava de manhã, não tinha que fazer 8 horas por dia.
porque no fim são habilidades e experiências que o Pedro e a Petra gostariam de ter. Sim, é muito importante Então, isso. Eu acho, eu gosto de trazer essa dinâmica pela questão da gente se conectar um pouco com o passado, com a criança da gente. Eu acho isso muito incrível. É uma experiência sim, que, de vez em quando, eu tenho assim comigo mesma. E eu queria trazer isso justamente aqui para a entrevista, para o programa, para as pessoas terem essa experiência também, que eu acho muito maravilhoso. ao mesmo tempo, também está tudo bem esperar, de certa forma, que no fim, acho que quando era criança eu tinha muito pensamento de que para ser artista de alguma forma, acho que muito da gente, né? Você tinha que estar na TV, e ponto. Se Sim, você não está na TV, você não é artista. Se você não tem reconhecimento, você não é artista. Mas no fim, acho que o ponto principal aí seria dar uma esperada, ok, lá na frente vai acontecer e vai ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que é ser artista. Acho que até comentando um pouco, né, e até fugindo da pergunta, só contando um caso à parte, essa questão que eu comentei, por exemplo, de ter o reconhecimento de algumas pessoas da empresa que eu trabalho hoje, uhum, veio no momento em que eu estava no evento da empresa, que eu tive a oportunidade de ir, porque no fim eu sou de uma área que nem a área inteira foi, mas eu tive a oportunidade porque minha líder quis me levar. E foi o meu momento de reconhecimento dentro da empresa e, né, momento de coragem ali de falar para todo mundo no evento comercial. Foi justamente quando um dos palestrantes perguntou se alguém da plateia era artista. E aí você faz assim, né? aham, E aí, tipo, eu tive que falar na frente de todo mundo que eu fazia drag, então acho que são momentos como esses que a gente se realiza, de certa forma, entende a importância de falar aquilo num evento super comercial e, de certa forma, nos moldes mais conservadores e ter esse retorno, acho que realiza muitas projeções que eu tinha antes, que eu só achava que era possível estando na TV ou estando num lugar em que eu tinha uma fama muito absurda, né? Cada momentinho desse faz valer a pena. sim, é maravilhoso. Eu achei maravilhoso você comentar que no seu trabalho, né, fora da drag, as pessoas sabem dessa sua outra vida, né, como drag. Isso é maravilhoso porque Aham, acaba abrindo, assim, um espaço para conversar, para explicar sim. algumas coisas. E, infelizmente, a nossa entrevista está acabando, tá? Foi maravilhoso, maravilhoso conhecer um pouco mais de você, um pouco mais do seu trabalho. Eu queria, para finalizar, agradecer muito que você aceitou o convite para estar aqui. Eu espero que eu veja a sua drag em Drag Race, quero muito. E, inclusive, no YouTube, como eu disse, vou estar lá me inscrevendo quando esse canal nascer, e divulgar e comentar. Mas, enfim, muito obrigada de verdade por você aceitar participar aqui do Trava Show. Eu que agradeço muito, muito, muito pelo convite e fico feliz de finalmente a gente ter parado para conversar, né? Acho que a gente se conhece das redes e agora, no fim, está Sim. sendo de fato um momento que a gente consegue se conhecer, né? Obviamente, não pessoalmente, porque distâncias, né? O Brasil é muito grande, Exato. mas fico muito feliz de ter esse contato com você, de ter participado. Acho que você é uma pessoa incrível no que você faz. Gosto muito da sua eloquência. Acho que eu nunca tinha te falado isso, Obrigado. mas acompanho os seus vídeos, vejo e acho que a sua eloquência é, ela é muito boa. Então, que bom que você está fazendo isso, que bom que você está investindo tempo nisso, porque no fim é algo que você faz muito, muito bem. E mais uma vez, obrigado pelo convite, fico muito honrada né? No fim, sou uma queen pequena ainda, mas que bom ter esse espaço para falar um pouquinho da minha arte e conectar dessa forma. Você falou que você é uma drag pequena ainda, mas pra mim você é uma drag, tipo assim, incrível, incrível, incrível. Eu amo suas makes, amo suas montações. Inclusive, eu tava até preparando pra falar isso, que eu amo, amo, assim, muito. Aquela montação que você fez no ano passado do Natal, que eu achei aquilo ali, tipo assim. Ai, Olha, aquilo ali eu fiquei louca daquela montação de verdade. Eu admiro muitas drags, assim, acompanho o trabalho drag há bastante tempo. Acho que uns 10 anos mais ou menos que eu acompanho a arte drag em si. Não me monta esse tempo, né, de tempo, é muito tempo ainda, inclusive, mas eu acompanho a arte drag há muito tempo. E cada novo braço que essa arte traz, assim, eu acho espetacular.
Mas vamos lá seguindo a Petra nas redes sociais. Eu vou botar o arroba aqui ou na descrição. Vou divulgar também nas minhas redes e conhecer mais o trabalho dessa Queen incrível. Então é isso, estamos finalizando mais um Trava Show aqui. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Tchau, gente.